Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Neste domingo, ainda na alegria do Natal, na oitava de Natal, nós celebramos a Sagrada Família, a festa da Sagrada Família. E a igreja nos convida a olharmos nossas famílias usando a família de Nazaré como modelo, como parâmetro. Atualmente, a família é atacada por muitos lados. Uns falam que é algo ultrapassado, outros se referem a ela de forma pejorativa. Muitas famílias estão desestruturadas. É o pai que não tem mais voz em casa, é a mãe que maltrata o filho que grita com a mãe. Mas da onde vem esse ataque contra a família? Por que tanto ódio? Por que tanta raiva contra a família? Bom, nós precisamos voltar no início, bem no início mesmo. Segundo o livro de Gênesis, a família foi a primeira instituição humana criada por Deus. Então lá no relato de Gênesis, nós vemos que Deus criou tudo pela palavra. Mas quando ele vai criar o homem e a mulher, ele põe a mão, faz o homem do barro e a mulher da costela do homem. Ou seja, o ser humano é a única criatura que tem as digitais de Deus. Então, Adão e Eva, o primeiro casal, a primeira família, vivia ali no paraíso. Mas aí, você conhece a história. Desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso. Os filhos desse casal também protagonizaram uma história triste. Por inveja, Caim matou seu irmão Abel. Olhando assim, a primeira família caiu feio. Foi tudo por água abaixo. Parece que foi um fracasso total. O demônio até bateu palminha. Porque se tem alguém que não gosta da família, é o demônio. Mas na plenitude dos tempos, o verbo se fez carne. Jesus quis nascer em uma família, com pai e com mãe. E o nascimento de Cristo santificou a família e trouxe de volta a sua beleza inicial. Então, Eva desobedeceu a Deus, comeu o fruto proibido, entregou para Adão e Adão também comeu. Aí quando Deus vai conversar com Adão, fala, poxa Adão, falei para você não comer esse fruto. Aí o Adão, o que ele faz? Ele tira toda a responsabilidade dele, e joga para a mulher. Fala, não, isso não tem nada a ver não, Senhor. Isso é coisa da mulher que o Senhor fez e colocou do meu lado. No terceiro domingo do Advento, nós refletimos sobre a visita do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Maria se colocou como serva do Senhor e disse para que tudo ocorresse conforme a palavra de Deus. Temos também a figura de José. José, a princípio, pensou em abandonar Maria em silêncio, para ela não correr o risco de ser apedrejada. Mas aí o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e falou, José, relaxa, que Maria está esperando o Salvador. O que aconteceu com Maria é obra do Espírito Santo. E ao contrário de Adão, José assume Maria e assume a missão que ela também aceitou quando disse sim ao anjo. A Sagrada Escritura também nos revela que Jesus era obediente a seus pais. O Verbo eterno de Deus obedecia a seus pais. Então, se pela desobediência de Adão e Eva a família foi manchada pelo pecado, pela obediência de Jesus, Maria e José, a família foi santificada. E olha que a primeira família vivia no paraíso, hein? A Sagrada Família, desde que Jesus nasceu, enfrentou uns perrengues, Teve que fugir para o Egito, quando Herodes começou a perseguir os pequeninos, A gente celebrou esses dias os santos inocentes. Mas mesmo diante das perseguições, a Sagrada Família de Nazaré permaneceu fiel ao Senhor. Por isso que a família de Nazaré é o nosso modelo. As leituras de hoje nos mostram a importância da relação entre pais e filhos. Mas é importante frisar que a Sagrada Escritura nos mostra qual lugar compete a cada um. Então eu sempre falo que os pais não devem ser os melhores amigos dos filhos. Isso até causa algum espanto, mas deixa eu explicar. Na relação entre amigos, há uma igualdade. Eu não preciso obedecer o que o meu amigo fala. Já na relação entre pais e filhos, há uma hierarquia. Os pais estão um pouco acima dos filhos. E é justamente por não obedecerem essa hierarquia natural que muitas famílias estão caminhando para o abismo. É claro que os filhos devem saber que pode contar com o pai, com a mãe, para qualquer coisa. Mas pais e filhos não são iguais. O pai é responsável por impor limite aos seus filhos, por exemplo. Você quer sair? Beleza, mas tal hora você tem que estar aqui. E se o filho desobedecer,
os pais deverão conversar, orientar e, dependendo do caso, até punir. Mas essa hierarquia natural que eu falo, não é uma hierarquia opressora, em que o pai e a mãe sufocam seus filhos. Não. Essa hierarquia é aquela que o pai vai à frente, a mãe vai à frente, mostrando qual caminho deve ser seguido, né? A primeira forma de educação é o exemplo. Então é essa hierarquia natural que eu falo. Os pais vão indicando o caminho que os filhos devem seguir, né? Os pais vão caminhando o caminho do Senhor para que os filhos venham seguindo atrás. E a missão dos pais é de suma importância. Pais, quando vocês se apresentarem diante de Deus, o Senhor vai perguntar a vocês: o que você fez com os talentos que eu te dei? E esses talentos são seus filhos. Você vai responder pela forma que os educou aqui na terra. Então é bom refletir. Você leva seus filhos à missa? Você reza com eles? Fala de Deus a eles? Sabe impor limite? Sabe dizer sim, dizer não? Pai, se a sua filha chegasse em você e falasse que estava namorando um rapaz igualzinho a você, com os mesmos valores, isso ia te tranquilizar ou preocupar? E você, mãe? Se seu filho aparecesse com uma moça e dissesse que ela era igualzinha a você, seria bom ou ruim? Marido, como você trata a sua esposa diante dos seus filhos? E você, esposa? Como você trata seu marido? Vocês são fiéis um ao outro? Vocês são fiéis ao Senhor? E ao refletir sobre essas perguntas, sobre as provocações que essas perguntas trazem, cada família é chamada a buscar a santidade, a santificar-se. E através da santificação das famílias, a sociedade como um todo será santificada. Pois a família é a célula originária da sociedade. A família é a base de tudo. É claro que, infelizmente, muitas pessoas tiveram experiências negativas com suas famílias. A gente não pode negar isso. Mas a festa de hoje nos apresenta o modelo ideal de família. Um modelo a ser seguido, a ser imitado. Uma família que serve e obedece a Deus. Uma família que, mesmo sofrendo as perseguições, passando pelas dificuldades do dia a dia, permanece unida. A liturgia de hoje, ao celebrar a festa da Sagrada Família, nos convida a redescobrirmos o sentido, a beleza, o real papel da família em nossa vida, em nossa sociedade. E para encerrar essa reflexão, eu gostaria de ler um trechinho do Catecismo da Igreja Católica falando sobre a família. São os parágrafos 2.207 e 2.208. A família é a comunidade na qual, desde a infância, se podem assimilar os valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. A vida em família é a iniciação para a vida em sociedade. A família deve viver de maneira que seus membros aprendam a cuidar e a responsabilizar-se pelos jovens e pelos velhos, pelos doentes ou deficientes e pelos pobres. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.